o culto doméstico, né? Quais são os princípios, caminhando para os aspectos mais práticos do culto doméstico, né? Como implementar o culto doméstico. É o último aí. Isso. Esses são os tópicos que nós vamos analisar, irmãos, todos eles aí, que são os elementos do culto doméstico: oração, louvores, leitura das escrituras, catequização ou catequese, né? De uma forma simples, conferências piedosas visando a edificação de todos, admoestação e censura por motivos justificados por parte daqueles que têm autoridade na família. Nós vamos falar desses tópicos, e antes, só relembrar um pouco, irmãos, da parte histórica, para a gente entrar exatamente nesse tópico que nós vamos tratar hoje, que é a implementação do culto doméstico, tá certo? Você sabe que, em adição à Confissão de Fé de Westminster, que nós temos acesso, então, tanto os documentos da confissão, como o breve catecismo e o catecismo maior, certo? Em 1647, certo? A Igreja da Escócia adotou o que se chama Diretório do Culto Familiar, certo? Diretório do Culto Familiar. É bom lembrar, irmãos, que esse documento não fazia parte dos documentos da Assembleia de Westminster. Esse documento, ele era específico da Igreja da Escócia, de onde veio o presbiterianismo, tá certo? Então, esse é um documento específico da Igreja da Escócia, e que havia ali uma junção também com a piedade inglesa. Então, certamente os dois se beneficiaram muito, mas isso era específico da Igreja da Escócia, certo? Um estudioso, historiador da época, diz o seguinte: que o diretório de culto não deve ser confundido com o diretório de Westminster, certo? Para o culto público a Deus, que foi escrito em 1645. Só para você entender, também nós não subscrevemos o diretório de culto, mas o diretório de culto faz parte da estrutura da Assembleia de Westminster. Então nós temos confissão de fé, breve catecismo maior, breve catecismo e diretório de culto. Só que a Igreja Presbiteriana, ela não subscreve o diretório de culto, ela subscreve os 3 documentos, tá certo? Confissão, catecismo maior e breve catecismo. Mas é muito importante estudar esse assunto. Quando nós nos tornamos congregação, no primeiro ato nosso, uma das reuniões que tivemos da liderança foi discutir alguns temas, como por exemplo, recolhimento de ofertas na igreja, certo? O que nós vamos cantar na igreja. Então nós fomos para o diretório de culto, e lá era interessante, você não encontra a questão da retirada de dízimos e ofertas em todo o culto, não havia isso. Os nossos pais entendiam que deveria ser feito na Santa Ceia, na oferta diaconal, para que os mais pobres na congregação pudessem ser supridos nas suas necessidades. Então, como a mesa era do Senhor e todos nós nos alimentávamos da palavra e da mesa do Senhor, consequentemente a igreja deveria diminuir a diferença, como o cuidado com o pobre. Então, o recolhimento das ofertas diaconais, ela ocorria literalmente apenas nas ceias. Então, é por isso que nós temos, tanto no primeiro domingo quanto no terceiro domingo, o recolhimento das ofertas diaconais e das contribuições. Os outros domingos, há um gasofilaço na porta da igreja, e que as pessoas, ao entrar ou ao sair, elas depositam suas ofertas, certo? Mas apenas no culto da ceia, que é o primeiro domingo e o terceiro domingo do mês, é que nós temos recolhimento dessas ofertas. Então, não confundir o diretório de culto com o diretório para culto doméstico, o culto familiar, ok? Ele continua dizendo: não era um produto direto da Assembleia de Westminster, mas foi produzido e adotado pela Assembleia Geral da Igreja da Escócia. Assembleia Geral da Igreja da Escócia.
Então, esse documento extraordinário, diz ele, mostra a preocupação dos escoceses com o culto doméstico, e eles oferecem uma direção concisa para a sua implementação. Então, havia uma relação direta entre os ingleses e os escoceses, né, na teologia naquele tempo. Então, nós podemos dizer que o diretório de culto doméstico, ele representava muito bem não apenas a Escócia, mas também a Inglaterra daquela época, com certeza. Então, antes de nós tratarmos, irmãos, do culto familiar, antes de tratar sobre isso, o diretório para o culto familiar chamava, veja, né, convocava as pessoas para oração, meditação privada e individual. Então, antes do culto doméstico, antes da prática do culto doméstico, era ensinado ali que eles deveriam ter uma vida de devoção particular, uma vida de devoção pessoal. Significa dizer, irmãos, que a comunhão com Deus, ela é a melhor preparação para todos os nossos deveres. É meu dever conduzir a família à adoração, eu preciso me preparar para aquilo. Então, como é obrigatório, é ordenado o culto doméstico, consequentemente, eu preciso me preparar para aquilo. Então, eles orientavam os pais de família e os membros daquela casa a terem um momento de devoção diante de Deus, preparando-se para o culto doméstico, certo? Dessa maneira, os autores desse documento nos lembram, né, que a igreja, irmãos, lembra os membros daquela família, né, que o culto público no dia do Senhor não pode ser substituído por devoção pessoal. A oração pessoal e a meditação são essenciais para a preparação da família. Eu me preparo particularmente para o culto doméstico, e no culto doméstico nós nos preparamos para o culto no dia do Senhor. Então, a maneira como nós adoramos no dia do Senhor tem a ver literalmente com a prática do culto doméstico em nosso lar, e assim também na vida de devoção individual. Um historiador ainda da época diz o seguinte: o cabeça da casa, o cabeça da família, ele tem a responsabilidade e a liberdade de determinar o tempo e o lugar do culto familiar. Ele diz: os ministros devem evitar ser dogmáticos acerca dessas coisas, acerca das circunstâncias do culto. E então cada família deve encontrar o melhor tempo para fazer. Ele ainda escreve: eu adiciono a isto cautela, diz ele. Não use a sua liberdade como ocasião para dar ocasião à carne, para que você justifique sua omissão ou a sua falta de cuidado no culto familiar, dizendo o seguinte, não é? Ora, a gente vai ter um culto por semana, um culto a cada 15 dias, porque é meu tempo. Então, não use essa liberdade para dar ocasião à carne e não praticar aquilo que Deus te mandou fazer. Prepare-se para o culto familiar, e o preparo é a parte necessária para que o pai, o responsável, cumpra o seu dever no culto doméstico. Então, o diretório de culto, irmãos, ele ensinou o seguinte, que eles instruíram da seguinte maneira: o culto doméstico deveria ser diário, certo? Era um culto doméstico que deveria ser diário e deveria incluir 6 elementos que nós colocamos aqui e passaremos a tratar sobre eles agora. Quais são os elementos do culto doméstico? Oração, louvores, leitura das Escrituras, né, o ensino do catecismo, conferências piedosas buscando a edificação de todos, certo? A admoestação com causas justas, obviamente,
por aqueles que têm autoridade para fazê-lo, certo? Então vamos começar a analisar um por um, tá certo? A oração, e cada um desses tópicos vamos tentar trabalhar aqui, e vocês vão só apenas deixar os tópicos aqui e nós vamos conversar sobre eles. Primeiro, irmãos, quando nós falamos em oração, o que era que os puritanos ensinavam naquela época e é tão importante para nós? Ore pela igreja, ore pela nação, ore pela família e ore por cada membro da família. Era interessante a oração pelo avanço do evangelho, oração pela salvação dos povos em família. Ore pela igreja, ore pela nação, ore pela família e ore por cada membro da família. Um detalhe que era interessante que eles diziam era que as orações da família eram modeladas por sua experiência no culto público, como também regulada pelo diretório de Westminster para o culto público a Deus. Deixa eu lhe dizer isso, não é? Às vezes as pessoas perguntam por que o pastor só ele ora no culto, né? Por que a liturgia é toda dirigida por ele, né? Se você for para o nosso documento do Catecismo Maior de Westminster, você vai entender que a leitura da Bíblia é um dever de todos, todos devem ler as Escrituras. Isso, cada um na autoridade que Deus deu, na sua casa. Mas no culto público, não é aquele que foi chamado para a pregação e a administração dos sacramentos. É esse que tem autoridade no culto público para fazê-lo e também para orar, né? Independente da nossa visão sobre mulher orar no culto, não é, que nós entendemos que não deveria, não é esse o princípio. Alguém me perguntou uma vez: pastor, você é contra a mulher orar no culto público? Eu falei: nem mulher nem homem, só ora o pastor, né? Então, assim, é uma resposta para fugir de confusão, mas a ideia é claro que aquele que governa, aquele que dirige a igreja é aquele que vai orar e ler a Bíblia e pregar a palavra, e assim também administrar o sacramento. Mas tem um elemento que às vezes se esquece, que é o caráter didático, irmãos. A família aprende a orar quando você ouve a oração. Então, essas estruturas que você encontra, vamos orar agora com a irmã fulana de tal. Aí a pessoa pega de surpresa, começa uma oração, nem não sabe o que está falando. Além do princípio da autoridade, tem um caráter didático que é necessário que as pessoas aprendam também a orar. Então, a oração nossa em família, ela é modelada pela oração no culto público. Há esse princípio aqui muito claro, certo? Então, esse documento que nós falamos, irmãos, sobre culto familiar, ele estabeleceu um ritmo de oração. E mais ainda no diretório de culto, ele estabelece um ritmo de oração, onde ele se move da adoração para a confissão, para a petição de bênçãos espirituais, intercessão por missões mundiais, pela igreja perseguida, por nações, pelo governo e ações de graças. Então, há um movimento na oração, onde nós vamos aprender a orar. Nós adoramos a Deus, nós confessamos os nossos pecados, nós damos graças a Deus por sua bondade para conosco, nós suplicamos pela salvação dos pecadores na pregação e nós suplicamos pela aplicação da palavra na conclusão. Ora, todo o culto é modelado por esse princípio, para que didaticamente nós saibamos como orar. Nós vamos, assim que completarmos essa estrutura de culto doméstico, Matthew Henry escreveu uma obra, irmãos, intitulado, era o seguinte: um guia prático, não é, para oração. É muito interessante para uma vida devocional. Ele vai fazer uma análise e trabalhar com isso. Eu vou, no momento oportuno, eu vou trazer esse assunto para olhar para essa obra dele, para tirar algumas lições para a nossa vida, como devemos ter uma vida de piedade, né?
Os puritanos diziam assim, irmãos, parece que não é verdade isso que eu vou dizer, mas eles diziam isso: não ore mais do que 5 minutos na oração dominical ou na oração do culto doméstico. Oração tediosa, ela causa muito mais mal do que bem aos filhos e à família. Não ensine na sua oração. Deus não precisa de instrução. A pessoa vai orar e quer dar uma aula de teologia para Deus. Deus não precisa saber da sua teologia. Nesse caso, seja simples, sem ser raso. Seja simples, sem ser raso. Ore pelas coisas que seus filhos conhecem. Ore por aquilo que eles estão envolvidos. Não permita que a sua oração se torne trivial. Não reduza a oração em família, irmãos, a uma oração a petições vazias e centrada no eu, centrada em nós mesmos. Seja direto. Coloque suas necessidades diante de Deus. Apele por sua causa diante do trono da graça. Peça por misericórdia. Dê nome, chame pelo nome os seus filhos, adolescentes, suas crianças, e a necessidade delas, uma por uma, diariamente. Seja natural, mas solene. Fale claro, mas reverentemente. Anime o seu coração, para que você se apegue a Deus e busque o Senhor de todo o coração. Orações cansativas colocarão seus filhos para dormir. Um puritano chamado Doolittle, ele dizia assim, irmãos: chegue para orar com o coração vivo e com as afeições despertadas, porque o calor da sua alma pode aquecer os seus filhos e a sua casa. Não chegue para orar como uma pedra de gelo, porque você não tem vida de devoção diante de Deus, porque você não tem vida pessoal com Deus, porque você não gasta tempo com o Senhor. Como o seu coração vai ser aquecido se você não faz isso? Como vai ser aquecido se você não faz isso? Outra coisa importante, aprenda a variar, irmãos. Não ore pela mesma coisa todo dia. Isso torna-se torna um tédio no final. Desenvolva mais variedade na oração, lembrando e enfatizando os vários ingredientes da verdadeira oração, tais como invocar o nome do Senhor para que Ele escute as nossas orações, adorar a Deus por aquilo que Ele é. Então eu chamo pelos títulos: santo, verdadeiro, justo, perfeito, pelos atributos do Senhor, não só os títulos, mas pelos atributos. A santidade é um atributo, a justiça é um atributo, mas Ele é o governador, Ele é o Deus soberano. Eu posso dizer sobre Deus, na minha oração, coisas que são e que falam acerca dEle. Ore invocando o nome de Deus, porque Ele ouve as nossas orações. Adore ao Senhor pelos seus títulos e pelos seus atributos. Declare a sua humilde dependência e necessidade dEle. Confesse os pecados da família. Implore pelas misericórdias de Deus sobre sua casa. Interceda por amigos e pela igreja, pelas nações. Dê graças ao Senhor pelas bênçãos e bendiga ao Senhor pelo seu reino e por sua glória.
E você vai misturando isso no decorrer dos dias, para que a igreja do Senhor e os seus filhos sejam aquecidos com essa verdade. Primeira coisa, oração. Segunda coisa, irmãos, louvores. E aqui eu estou me valendo do material do Joe Bick e também do Mark Jones, né? Eles escreveram e as palavras deles são as seguintes com respeito aos louvores, irmãos. Os louvores consistiam primariamente do cântico dos salmos, como no culto público, como prescritos na confissão de Westminster, no capítulo 21, parágrafo 5 da nossa confissão. Se você for lá na confissão de fé, ele fala cântico dos salmos. Nos elementos de culto ele fala cântico dos salmos. Então, primariamente, ensine os seus filhos a cantar os salmos. Instrua os seus filhos a cantar os salmos. Outros cânticos e hinos vão ser introduzidos posteriormente. Mas aqui é interessante isso, irmãos. Cante doutrinariamente cânticos puros. Cante dessa maneira. Cante os salmos primeiro e acima de tudo. Mas não precisa negligenciar os hinos que são doutrinariamente aceitos na igreja. Palavras de Joe Bick e Mark Jones. Cante primariamente os salmos. E não se esqueça dos hinos que são teologicamente reconhecidos e cantados na igreja. O texto de Colossenses, no capítulo 3, verso 23 diz: tudo que você fizer, faça de coração, como ao Senhor e não aos homens. Medite nas palavras que você está cantando. E você vai meditar na palavra de Deus quando você está meditando nos salmos. Medite na palavra que você está cantando. Culto doméstico, primeira parte, oração. Segundo elemento, louvores. Louvores. Cante com seus filhos, especialmente os salmos. Terceiro, leitura das Escrituras. Leitura das Escrituras. Enquanto a igreja romana, católica romana, ela limitava, irmãos, as Escrituras ao latim, não é? E ao controle dos sacerdotes, os reformadores e os puritanos trabalharam para trazer a Bíblia para a casa de cada um. Qual era a ênfase deles? A Bíblia tem de ser traduzida à língua do povo. A Bíblia precisa estar na mão do povo. O povo precisa ter acesso às Escrituras. A pergunta 156 do Catecismo Maior. A pergunta 156 do Catecismo Maior, irmãos, só para você ter uma ideia disso, eu vou ler rapidamente com vocês aqui. Pergunta só um minutinho aqui. Pergunta 156 do Catecismo Maior. Só pegar aqui. 156, diz assim a pergunta do Catecismo: a palavra de Deus deve ser lida por todos? É a pergunta do Catecismo. Resposta: embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente à congregação. Veja o Catecismo diz: embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente à congregação, contudo, os homens de todas as condições têm obrigação de lê-la em particular para si mesmos e com as suas famílias. E para este fim,
As Santas Escrituras devem ser traduzidas das línguas originais para as línguas vulgares. Para que isso seja verdade, para que a palavra seja lida por todas as famílias, é necessário que seja traduzido para a língua do povo. Você percebe? Isso eram os reformadores e os puritanos lutaram para que isso fosse realidade no meio da igreja e da sociedade. Agora, irmãos, tenha um plano de leitura. Leia, por exemplo, 10 ou 20 versos do Antigo Testamento, se você faz o culto pela manhã, e 10 ou 20 versos se você também faz o culto à tarde. Ou então faça assim, leia uma série de parábolas, de milagres ou de porções históricas. Mas tenha certeza e tenha convicção de que você planeja ler a Bíblia inteira com toda a sua família no decorrer dos anos. Planeje-se para ler a Bíblia com toda a sua família no decorrer dos anos. Outra coisa, envolva a sua família. Todo membro da família que pode ler, que tem condições de ler, deve ler a Bíblia juntamente. Estabeleça o tom da leitura das Escrituras, irmãos, com expressão, como sendo o próprio Deus falando, não sendo teatral, não é isso, mas lendo de maneira, enfatizando as coisas que devem ser enfatizadas no texto. Você deve também estabelecer as leituras, as porções. Você pode, se não tem um plano de leitura individual, que as famílias, o marido estabeleça o que nós vamos ler durante esse dia, e aí cada um, a esposa e os filhos vão ler, para que no próximo encontro nós tenhamos a leitura afiada, o conceito daquilo que vamos fazer. Ensine os seus filhos, irmãos, a como ler a Bíblia claramente. Ensine o seu filho a ler a Bíblia com entendimento. Ensine o seu filho a ler a Bíblia com reverência. E coloque uma pequena palavra de explicação quando necessário. Leia e explique, não gaste muito tempo, com rapidez, direto. Explique aquilo que está sendo lido para a família. No livro que eu tenho em mãos, que eu falei no primeiro dia de aula, você vai encontrar tanto o documento do Diretório de Culto Doméstico da Igreja Escocesa, como o breve catecismo e o que eles criaram também, a breve confissão, que tudo esse breve aí, tudo isso era para instruir na casa, na família. O breve catecismo era para inculcar nos filhos aquelas doutrinas. Então, veja, essa catequese, irmãos, eu preciso fazê-la dessa maneira, de uma forma simples. Você sabe que o catecismo, o breve catecismo, foi escrito para que as crianças e os adultos que não tinham entendimento pudessem crescer no entendimento com profundidade e plenitude. Foi feito exatamente para pegar essas pessoas, as crianças e os incautos, e instruí-los nessas coisas. Que coisa interessante. O catecismo público, irmãos, será de pouco valor sem o catecismo familiar. Você pode ir para a EBD e lá eles estão estudando o breve catecismo, mas é pouco valor se não é estudado em casa, no culto doméstico, se não é tratado, se não é lido as perguntas do catecismo, e eles procuram memorizar aquelas verdades ali. Todo aquele que já trabalhou com criança, seja ele em estágio que for, sabe que essas crianças, irmãos, as crianças cujos pais trabalham com elas em casa,
aprendem muito mais do que aquelas que estudam apenas na igreja. As crianças que os pais trabalham com elas em casa, eles aprendem muito mais do que aquelas que apenas estudam na igreja. Isso é um princípio claro. Thomas Manton, puritano, introduziu a Confissão de Westminster e o Catecismo, irmãos, dessa maneira. Ele disse como os ministros deveriam cuidadosamente, junto com os pais, treinarem jovens a terem esse conhecimento. Porque assim como a cera, elas são capazes de pegar qualquer forma, o conhecimento e o temor do Senhor será glorioso na vida deles. Aproveitem essa fase dos seus filhos, quando eles são pequenos, para que eles sejam introduzidos na fé, na santa fé do Senhor. Eles saibam o resumo da doutrina. Thomas Manton comparava as perguntas e respostas do catecismo, irmãos, às sementes da verdade que crescem na memória. A semente da verdade que cresce na memória. Se nós colocarmos isso, inculcarmos nos nossos filhos desde cedo, ele fala, as paixões da juventude seriam amainadas se os nossos filhos aprendessem essas coisas desde cedo. Não use o catecismo apenas para ajudar os filhos. Use o catecismo também para ajudar os próprios pais, que frequentemente não têm um treino teológico, né? Isso faz com que o uso do catecismo proteja, irmãos, aquele que vai ensinar. Veja, se você segue o ritmo do catecismo, você que não tem um treino teológico, você não vai perder o ritmo e o rumo da boa doutrina. Você vai seguir o fluxo e vai manter a sua casa dentro de uma estrutura doutrinária sadia. Baxter disse, ordinariamente, irmãos, é o mais seguro, o mais humilde, o mais sábio e o caminho mais organizado para que o mestre de família possa lidar com as controvérsias e saiba lidar com os problemas que ele não saberia lidar na Escritura sozinho, e ensinar com sabedoria as doutrinas necessárias para aquilo que eles precisam crer e o que eles precisam obedecer nessa vida. Isso tudo o Senhor nos concede por meio desses homens. Estude a doutrina, estude o catecismo com seus filhos. Quinto, irmãos, e aqui o quinto ponto, conferências piedosas visando a edificação de todos. A palavra conferência não se refere a uma grande reunião com pregadores, mas a comunhão ordinária e espiritual entre crentes. Culto familiar, irmãos, não é tempo para pregar, como é na realidade tempo para discutir e aplicar. O culto familiar não é o tempo que você vai levantar um púlpito e pregar para a sua família. É o tempo que você vai debater e vai aplicar aquilo para a vida da sua família. O diretório expandiu, irmãos, algumas considerações interessantes para que como você possa lidar com esses assuntos nas conversações. Primeiro, se qualquer pecado for reprovado, discuta isso em família, para que todos possam ficar e ter cuidado contra aquele pecado na vida
de todos os outros. Se você vai reprovar um pecado no estudo, está sendo reprovado o pecado, discuta isso em família, para que todos tenham cuidado de não cair naquele pecado. Se você está estudando e está lendo algum julgamento divino ou alguma ameaça divina, fale com seus filhos, com a sua casa, para que eles temam e estejam atentos ao pecado, como Deus lida com ele. Se é requerido qualquer obediência, anime um ao outro, anime-se e anime ao outro a depender de Cristo, que vai capacitar você a fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Se há algum conforto naquilo que está sendo lido e é oferecido isso na promessa de Deus, discuta como aplicar isso ao seu coração. Veja, o diretório, irmãos, eles lidam até com esses detalhes, como você pode aplicar cada coisa à sua casa. O culto familiar oferece grande potencial para os filhos fazerem perguntas. O diretório de culto vai dizer que em todas elas, irmãos, o chefe da família, ele tem a mão principal, e qualquer membro da família, né, pode propor uma pergunta ou uma dúvida para que haja uma solução. Veja só, eles podem fazer perguntas, e é necessário que essas respostas sejam dadas à luz das Escrituras, o máximo que você puder. Outra coisa importante, faça isso, irmãos, de maneira simples e que tenha significado. Pergunte ao seu filho se eles entenderam o que está sendo lido. Aplique isso a eles quando eles responderem. Encoraje a família a dialogar sobre a palavra de Deus. Encoraje especialmente os adolescentes a fazerem perguntas. Se você não souber respostas, diga a eles que você não sabe e encoraje-os a buscar resposta às perguntas. Tenha junto de você um ou dois bons comentários, como Calvino, Matthew Paul, Matthew Henry, comentários do passado. Tenham bons comentários que possam ajudar você em alguma dúvida numa situação como essa. Seja puro na doutrina. Não abandone a precisão doutrinária quando ensinar aos seus filhos. Busque simplicidade. Seja relevante na aplicação. Não tema em compartilhar com seus filhos a sua própria experiência quando for apropriado, mas faça isso de modo simples. Use ilustrações para eles e de modo ideal, irmãos. Una instruções bíblicas, não é, com aquilo que eles ouviram nos sermões. Tente unir aquilo que eles escutam na palavra da pregação com aquilo que está sendo estudado. Tente conectar isso para que os seus filhos sejam continuamente alimentados. Você precisa requerer dos seus filhos atenção. Você vai dizer: filhos, escutem o que o seu pai tem para dizer. Atente para o que os seus pais têm para ensinar. Vocês têm muitas coisas, gloriosas verdades para ensinarem aos seus filhos. Vocês devem demandar que eles escutem a palavra de Deus. Isso tudo é nas conversações que podem surgir e o que pode ser alimentado de tudo isso. E por último, irmãos, admoestação e repreensão, admoestação e censura por motivos justificados, por parte daqueles que têm autoridade na família, aqueles que têm autoridade na família, né? Não tema exortar o seu filho no calor e na necessidade
e com firmeza, né? Não tema isso. É necessário que você saiba disso também, que quando você exortar o seu filho, admoestar o seu filho, faça isso de maneira afetuosa, mesmo sendo firme. É engraçado a maneira de... Aprenda com a Bíblia a exortar. O sábio Salomão está exortando. Ele diz assim, ele está batendo pesado no filho. Ele diz: meu filho. Essa é uma maneira gloriosa de você se dirigir ao seu filho. Meu filho. Mostre esse cuidado para com ele, amor, e mostre que é urgente o ensino. Quando você for, irmãos, lidar, administrar literalmente as feridas, né, dos seus filhos, cuidar delas, faça isso com amor, trate isso com respeito, e diga que você vai tratar com todo o conselho de Deus. E você sabe que a preocupação única sua em tratar daquele pecado do seu filho é porque você tem uma preocupação com a alma dele, com a vida eterna dele, e é por isso que você está lidando com o pecado dele. Você pode dizer, irmãos, filhos, eu não posso deixar de ver nenhum de vocês nos céus. Eu preciso cuidar de vocês. Eu preciso zelar pela alma de vocês. Porque eu não quero chegar nos céus e não vê-los. Todo dia, essa obra diária de abrir a Bíblia, mostre a beleza disso para eles. Eu abro a Bíblia diariamente para dizer para você de onde procede o amor para com a sua alma. Vem do Senhor. Eu abro todo dia a Bíblia para que você saiba o quanto Deus cuida de nós. Eu abro a Bíblia todo dia para que você saiba o como é importante a vida diante de Deus. Quantas vezes se torna maçante aquilo, que nós perdemos de vista a beleza e a glória do que significa aquilo. Durante o culto familiar, irmãos, objetive pela brevidade, não provoque os seus filhos. Um puritano de 1684, Thomas Lee, disse: nada mais provoca o espírito de uma criança do que discursos longos e chatos. Samuel Lee escreveu ainda: seja frequente, seja piedoso, instrua sua família com clareza, mas em todas as suas instruções, cuidado para não começar a discutir um texto e você não terminar. Orações longas no culto doméstico causam peso nas memórias pequenas que você tem na casa, seus filhos pequenos. E através dessa imprudência, irmãos, as pessoas começam a desprezar o maná que está vindo do céu. Se você faz o culto 2 vezes ao dia, tente 10 minutos de manhã e tente 20 minutos à tarde, e busque por consistência. Não tente, irmãos, fazer tudo no mesmo dia, tudo da mesma maneira, e tomar tempo a ponto de perder completamente a condição de instruir seus filhos. É necessário que ele diz ainda mais, irmãos, às vezes você não vai poder fazer tudo numa única reunião.
Escolha 3, 4, faça. Depois na outra, faça as outras. Mas faça todo dia. E quando terminar o seu trabalho, pai e mãe, e quando terminarem o seu trabalho, entre no seu quarto e roguem a Deus pelas bênçãos sobre o culto doméstico. Senhor, usa essas instruções para salvar os nossos filhos. Senhor, usa essas verdades para que eles cresçam na graça, para que eles coloquem a esperança em Ti, para que eles confiem em Ti. Usa, Senhor, o louvor ao Teu nome, para que eles possam amar ao Teu nome, o Teu Filho, o Teu Espírito, para que eles nunca se apartem de Ti. Usa, Senhor, as orações apaixonadas, para que os nossos filhos sejam trazidos ao arrependimento. Senhor Jesus, sopre sobre nossa família durante esse tempo de culto a Tua palavra e o Teu Espírito. Faz com que haja vida no nosso meio, dia após dia, irmãos, dia após dia, na esperança de que essa semente vai germinar, na esperança de que eles vão confiar no Senhor, e vocês vão ver, repito o que eu disse no início, concluindo, os problemas da igreja são os problemas da família, com certeza. Os problemas da igreja são os problemas de casa, são os problemas que nós temos na nossa própria casa. Como é importante ter uma família que busque isso. No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos trabalhar objeções contra o culto doméstico. Quais são as teorias que se levantam para combater tudo isso? Por que eles dizem que isso não é necessário, não é obrigatório? E nós vamos tentar responder uma a uma na próxima semana, se o Senhor nos permitir. E aqui encerro, irmãos, apenas dizendo isso a vocês. Vamos confessar ao Senhor os nossos pecados, como pais, o quanto falhamos e temos falhado nessa área. Vamos imediatamente instituir, sem olhar para trás, e fazer e dizer: Senhor, tem misericórdia da nossa casa, tem misericórdia da nossa casa. E vocês vão ouvir a história da igreja dizendo: todo lugar onde o presbiterianismo floresceu com poder, as famílias ordinariamente buscavam a Deus em suas casas. Onde o presbiterianismo floresceu com poder, as famílias praticavam o culto doméstico. Eu sempre digo isso aos meus presbíteros: irmãos, mantenham-se firmes nesse trabalho. Eu sei que os presbíteros praticam isso, são homens dignos nisso aí. Mantenham-se firmes, irmãos, firmes. Muitos avanços nós temos na igreja, muitos projetos, muita coisa para ser feita, mas não troquem nenhum projeto pela instrução da sua casa, porque para derrubar os muros de Jericó, Deus disse: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio.
santificai-vos. É o que Ele requer de nós. Vamos orar ao Senhor, irmãos, e mais tarde, às 17 horas, estaremos de volta aqui para adorar o Senhor. Obrigado, Deus, nosso santo Deus, por Tua bondade para conosco.